Ok, irmãos, aqui hoje, mais um dia, o Senhor me permite para nós aqui essa reunião, juntos aqui, perguntas e respostas. O irmão Luiz Amalfi está aqui com a gente, a irmã Vica também, a sua esposa. E vamos iniciar, né, Luiz? Já tem a pergunta aqui da Vamos. Rita de Cássia, que é: o que é viver em piedade? Boa pergunta, porque às vezes a gente tem essa o que significa piedade, né? E a gente às vezes traz muito isso do que a gente aprendeu, né? Pelo menos eu estou falando por mim, né? Que piedade é aquela pessoa que é piedosa, que ajuda a velhinha a atravessar a rua, que dá dinheiro às pessoas menos mais necessitadas e tal, né? Então a gente pensa que é uma pessoa religiosa, uma pessoa boa, enfim, né? Eu pelo menos tinha esse conceito, né? E mais a palavra piedosa, a palavra piedade é mais só. Eu aprendi a palavra, o que significava a palavra piedade, quando eu aprendi o contrário de piedade, que é impiedade. Então, a partir do momento que a gente sabe que impiedade é o contrário de piedade, pronto, aí a gente entende, né, o significado da palavra. Mas a piedade, ela tem a ver com alguém viver de acordo com o pensamento de Deus. Piedade, alguém pio, né? Aliás, os irmãos devem se lembrar, né? Isso pelo menos há muito tempo atrás, né? Isso é mais no meu tempo aí de juventude, que havia na Igreja Católica uns papas que eles eram chamados pios, né? Então ele tinha o Pio XII, o Pio XIII, Pio XIV, e aí eram vários pios, né? Então, por que era pio? Isso segundo na verdade, isso é o título, né? Não é que a pessoa era, né? Mas uma pessoa que é pia é aquela pessoa que não é ímpia, não é? E impiedade é uma pessoa que vive para si mesma, é uma pessoa que vive de acordo com o seu pensamento, com uma mente mundana, né? Uma mente carnal, e não a mente de Cristo, não a mente de Deus. Ela não, o ímpio, né? Não se importa com as coisas de Deus, né? E então isso, então viver em piedade, né? Respondendo à pergunta da irmã, é viver como se o Senhor, aliás, ele está, né? Mas na consciência de que ele está ao nosso lado sempre e andando como que diante do Senhor no mundo, naquilo que é, aonde andamos, o que falamos, o que ouvimos, o que vimos, enfim, né? Todas as coisas como que diante do Senhor. Então, viver uma vida em piedade é isso. Inclusive, Tiago não, 1 Timóteo fala, né? Grande é o mistério da piedade. E fala exatamente do Senhor, né? Acho que é 1 Timóteo 3,16, se eu não estiver errado. Interessante esse versículo 3,16, né? Se vocês virem vários livros, esse versículo 3,16 sempre é especial. E aqui, por causa do Evangelho de João, né? E aqui, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, né? Aquele que se manifestou em carne, o Senhor Jesus Cristo, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima
na glória, ou em glória, né? Algumas versões falam em glória. Acho que o Darby fala received up in glory. Então, é isso. O Senhor, ele é como que eu falo? Ele é a pessoa pia no seu mais, na maior manifestação de piedade que um homem poderia ser, é o Senhor Jesus. Né? Grande é esse mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, Deus se manifestando em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima em glória. Então, seria isso, né? Ao contrário do mistério da injustiça, né? Ou da mistério da rebeldia, tem algumas versões que falam mistério da iniquidade também, né? Então, quando tudo aquilo que é contrário a Deus atingir o seu máximo, né? Hoje ainda há tanto o Espírito Santo neste mundo, né, vivendo na igreja, ele ainda está nesse mundo, como também os governos instituídos, né, toda autoridade instituída, porque toda autoridade é instituída por Deus, né? Fala lá em Romanos. O Dal vai abrir outra coisa aqui, né? O mistério da iniquidade. Eu acho que é capítulo 3, não é? É isso, 2. Obrigado, Dal. O mistério da injustiça. Né? Quer ver? Abre o versículo, Dal, por favor. Eu acho que tem algumas versões que fala injustiça. Vou ver nas demais para baixo. Iniquidade. A IBB fala iniquidade, eu acho que a TB fala iniquidade também. Então, aquilo que é iníquo, né? O Bruce não, impiedade, a Bíblia de Jerusalém fala impiedade, ou seja, aquilo que é contrário à piedade, né? E o Darby fala lawlessness. A melhor tradução para lawlessness seria rebeldia. O Bill Orr sempre chamava atenção, que é a rebeldia. Rebeldia é o quê? Se houver alguma autoridade, eu sou contra. Então, eu sou contra os meus pais, meu filho, eu sou contra os meus pais, eu sou contra uma esposa, contra o marido, eu sou contra o meu chefe lá, eu vou trabalhar na empresa que eu trabalho, ele me contratou, mas eu sou contra as coisas que ele faz. Né? O governo está aí e eu sou contra o governo. Né? A Assembleia, outra autoridade, fala algo e eu sou contra. Né? Então, isso é o espírito da rebeldia. Deus fala algo e eu sou contra. A palavra de Deus fala algo e eu sou contra. Né? Então, isso é o mistério da impiedade ou da rebeldia. E isso vai haver, né, quando o homem do pecado for manifestado, que vai ser a segunda metade da última semana de Daniel, então não vai existir poder. Imagina esse mundo já com a confusão grande que existe, você imagina sem nenhuma autoridade, sem um presidente, sem um governador, sem um prefeito, sem um juiz, sem um delegado, sem um policial, sem um promotor, sem autoridade nenhuma. Apenas um com autoridade, que é esse homem que é energizado por Satanás, né? Que é a besta, o homem político, e outro que é o religioso, né? Então vai ser um tempo que
graças ao Senhor, não estaremos aqui. Então, esse é o mistério da impiedade, né? Ou da rebeldia ou da iniquidade. Então, piedade é viver completamente ao contrário de tudo isso que eu falei agora nesses últimos momentos aqui. Então, é viver em justiça, viver em paciência, viver segundo a palavra de Deus, viver segundo o pensamento de Deus, viver em paz com os irmãos, na assembleia, na casa, no trabalho, no governo, né? No país, na cidade, enfim. Isso é viver de forma piedosa. Eu vi uma definição também, irmão, acho que foi até em algum livro de Bruce, de que piedade também é viver em devoção a Deus, né? Dessa mesma forma, né? Sim, com certeza, porque, em primeiro lugar, o nosso relacionamento, né? Eu falei de relacionamentos laterais, né? Ou seja, no nível horizontal, né? Mas com certeza nós temos o nosso relacionamento com o nosso Deus, né? Com o nosso Deus e Pai hoje, né? Com certeza temos relação com Ele também. Então não é apenas viver diante dos irmãos, né? E perante o Senhor não termos uma relação com Ele, né? Com certeza. Aquele versículo que diz assim: o exercício corporal para pouco aproveita, mas o exercício da piedade para muito é proveitoso, né? Tanto para agora como futuro. Seria nesse sentido em devoção a Deus ou não seria no geral também? Eu acho que em tudo também, né, Dal? Porque você, sendo uma pessoa piedosa, né, vamos dizer, você pode ajudar outras pessoas, né? Muitas vezes a gente fala assim na questão da pregação do evangelho, que a gente deve pregar o evangelho vivendo. Aliás, a gente deve viver o evangelho, viver as boas novas, viver o cristianismo, né? Cristianismo não é uma religião, não é uma série de regras de fazer e de não fazer, né? Cristianismo é uma vida, é como que você reage, como que você age e reage em situações contrárias àquilo que você esperava, né? Então, às vezes você tem no relacionamento horizontal, né? Às vezes alguém faz algo para você, uma pessoa da família, um amigo, um colega, trabalho, vizinho, ou um irmão, às vezes, na assembleia, faz alguma coisa ruim para você. Como que você reage? Isso é uma coisa. E outra coisa, pode ser também uma ação sua, né, contra um vizinho, um irmão, alguém na família, alguém no trabalho, né? Então é uma ação sua que não é adequada, vamos dizer assim, para um cristão agir daquela forma, né? E tem a questão da reação também, né? Então o irmão pisou no meu pé e eu já saí soltando raios, né? Vamos dizer assim, né? Então, não só as ações, como as reações também. Elas devem ser, né, com essa consciência, né, de que nós estamos vivendo diante do Senhor, não é? E, e andar juntos, né, com essa consciência, né? Se todos nós tivéssemos essa consciência, com certeza muitos problemas, né, que nós passamos, né, na nossa vida, ah, seriam mais fáceis, com certeza, talvez nem houvessem, né?
A gente estava lendo 1 Pedro, aqui na Assembleia, né? E o que me chamou muito a atenção, no capítulo 5, o irmão está falando isso aí, eu estava me lembrando aqui agora, né? Essa questão da nossa ação ou da nossa reação, né? Então, o que me chamou muita atenção foi esse ponto aqui. Porque o diabo, o vosso adversário, né? Então, a palavra também nos exorta dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, esses seres do mal, né? Invisíveis, né? Contra o diabo. Aquela colisão que tem lá em Efésios, né? Capítulo 6, se não me engano. E eu estava lembrando disso, né? Pensando que o que me chamou a atenção é que a palavra diz que o nosso adversário, e também do Senhor, né? O Senhor Jesus, é o diabo. Não é uma pessoa que nos ofende. Não estou querendo dizer que não exista uma pessoa que seja um inimigo nosso declarado, né? Não gosta da gente, né? Não estou querendo dizer isso. Mas se a gente tiver isso em mente, que o diabo sim é um adversário contra nós, a gente já teria, assim, sempre trazendo no nosso coração, na nossa mente, o perdão para quem nos ofende e a gente tomar o cuidado também de não prejudicar alguém em alguma ofensa, né? Então, o irmão está falando isso aí, eu estava lembrando disso, que Pedro fala, né? Que o diabo é o vosso adversário. Esse daí sim é que a gente deve, sabe, resistir na palavra, não dar ouvido, tá vigilante realmente, porque aqui no mundo a gente vai ter nossos impasses assim, às vezes uma decepção com alguma pessoa, seja família, irmão, mas não é o nosso adversário. É assim que eu penso, não sei se, né, o irmão pode explicar melhor também essas coisas, né, trazer esse assunto aí. Não é a carne nem o sangue, mas o adversário mesmo, aquele que quer prejudicar, é realmente o diabo. Tanto na nossa vida como no nosso testemunho em relação ao Senhor. Com certeza, né? Nós temos três inimigos, né? Nós temos dois externos e um interno. O interno é a carne. A carne é inimiga, ela se opõe ao Espírito Santo e o Espírito Santo se opõe à carne. Existe outro inimigo que é o diabo, né? Como o Dal está falando, né? E o diabo é inimigo do Senhor Jesus. Lembra quando Deus fala no Jardim do Éden que a semente da mulher iria pisar a cabeça de Satanás, né? E isso foi o que aconteceu na cruz do Calvário, quando ali Satanás, achando que tinha conseguido, né, fazer com que todos os homens ali juntamente se levantassem contra o Senhor e tirassem ele, né, do mundo. E foi exatamente aí que o Senhor ganhou a vitória, né, completa. E o mundo, né? E o mundo é o inimigo de Deus, né, do Pai. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Ele pode ser até um filho, né? Mas se ele está envolvido, né, com o mundo, com certeza ele não está em comunhão com o Pai dele, não é? Por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus. E por que inimigo de Deus? Não só inimigo de Deus por causa da impiedade, né, que há no mundo, mas também porque Deus um dia enviou o seu Filho a esse mundo e vejam, né, como que o mundo tratou
o Filho de Deus, né? Então, nós pais, né? Quando alguém maltrata os nossos filhos, né? Nós ficamos um pouco bravos, né? Então, imagina então Deus, né? Como que ele se sentiu, né? Com certeza, né? Então, são esses três inimigos, né? Então, a gente deve estar fora, né? Desses três inimigos, né? Para que a gente possa estar em comunhão com Deus, né? Então, não há alguém dizer que tem comunhão com o Pai e o Filho, né? Andando na carne, né? E nem andando no mundo, né? Nas concupiscências que há no mundo, né? Até isso fala, né? Onde é que fala? O mundo, no 17, o mundo passa e a sua concupiscência, né? Então, no mundo, o que que há no mundo? Concupiscência. O que que é concupiscência? É o exagero da carne, né? Então, no mundo há aquilo que é... A palavra concupiscência, né, ela é o exagero daquilo que é natural, né? Lógico que tem a questão moral também, que está envolvida nisso, né? Mas é o exagero daquilo que é natural. É bom dormir? Ótimo, né? Muito bom, não precisamos dormir. O homem tem que dormir para ele se recompor, né? Se uma pessoa fica, não sei, uma vez eu li um artigo, alguma coisa, dizendo que se a pessoa ficar mais de não sei quantos dias sem dormir, ela pode morrer. Ela morre porque o corpo entra como chama? Numa crise de falta de energia, de controle das coisas, alguma coisa assim, que a pessoa pode morrer. Então é bom. Só que dormir muito é preguiça, né? Comer é bom, comer muito é gula, né? E assim vai, são todas as coisas, né? Ô, irmão, interessante isso aí, né? Pode dizer assim, são três inimigos com três tentações, né? Escritas aqui, né? É interessante. O irmão Alexandre colocou aqui, deixa eu ver o que foi que ele botou. Acho que corroborando com essas coisas, é Colossenses 3, do versículo 13 em diante. Deixa eu só Quer ver. ver? Só espera um pouquinho, Dal. Oi, pode falar. Aproveitando esse. Volta naquele versículo lá que você tinha colocado agora. Porque tudo que há no mundo, olha que interessante, versículo 16. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Uma vez interessante, o irmão fez uma relação entre as fases da vida de um homem e essas três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então ele fala assim que às vezes a concupiscência da carne, ela está mais, não que ela não esteja nas outras fases da vida, mas ela está mais ativa, ela está mais proeminente na juventude. A concupiscência da carne, principalmente entre os não casados, né? Principalmente entre os não casados. Então, precisamos tomar cuidado com isso, né? E aí você passa pela juventude e daí você se casa, né? E então, com o casamento, muitas dessas questões, né, de relacionamento sexual, essa coisa, é resolvido, vamos dizer, resolvido no sentido de que agora você pode ter relação com a sua esposa, com o seu marido, no casamento. Isso é algo abençoado por Deus, dentro do casamento, né? Fora do casamento é pecado, né? Então, aí já não é o problema da concupiscência da carne, mas vem uma outra coisa: concupiscência dos olhos.
né? E aí, à medida que a gente vai, né, vamos trabalhando, nós vamos conseguindo alguma coisa, e daí a gente já quer um carro, daí a gente quer um carro melhor, daí a gente quer um não sei o quê, e já quer um melhor, e daí quer um não sei o que tal, e aí é a concupiscência dos olhos. Eu quero isso, uma casa maior, e vai. Eu estou falando aí, cada um de vocês sabem muito bem no que eu estou falando, né? E aí passa o tempo, você começa a envelhecer. Não é? Qual é o grande problema da velhice, né? O grande problema dos mais velhos? Acharem que sabem tudo. Realmente, o mais velho, ele tem mais experiência, né? E ele pode ter um conhecimento maior, mas esse conhecimento pode virar uma concupiscência, né? Então é a soberba da vida. Eu trabalhei bastante na vida, agora eu tenho já uma casa grande, um carro bom, um computador rápido, um celular último tipo, sei lá, estou falando de coisas assim, né? Tenho uma boa posição na família, nos amigos, enfim, né? O que é isso? Soberba da vida, né? Então, não que as outras, né, o irmão trouxe essas três fases, né, da vida de um homem, de uma mulher, não que não haja também as outras concupiscências nas outras fases, também há, não é? Também há. Mas é mais proeminente no mais jovem a concupiscência da carne, no adulto, né, numa média idade, concupiscência dos olhos, e no mais velho, a soberba da vida. Pode falar, irmão. Desculpa. Não, era só para pedir desculpa aí, né, que eu cortei a pergunta do irmão. Se quiser ir lá para a pergunta dele. Muito interessante isso aí, né? Essas fases, né, da pessoa. É aprendizado. É aprendizado. Quando eu tiver um pouco mais velho, eu já tenho que me lembrar disso. Cuidado com a soberba aí. Qual seria, irmão, assim, o antídoto melhor para a gente se guardar dessas coisas aí? Ou são vários, né? Não sei. É uma pergunta minha mesmo. Só para meditar. Julgamento próprio, irmão. Julgamento próprio é muito importante. E a gente tem que saber o que nós somos, né? Muitas vezes a gente vive aquilo que a gente acha que a gente é. E a gente precisa viver aquilo que nós somos, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, tornados filhos de Deus, mas em mim mesmo, Paulo falava, não habita bem algum. Em mim mesmo, né? Na minha natureza, na minha carne, na minha velha natureza, não habita bem algum. E eu sou capaz, irmãos, de fazer essas três coisas com uma facilidade muito grande: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Né? Se eu não tomar cuidado, eu caio nessas coisas. Né? Então, o que é muito importante? É julgamento. Né? Julgar as nossas ações, julgar as nossas reações, para ver se elas são. Se eu estou vivendo uma vida realmente piedosa, realmente de acordo com o pensamento de Deus. Não é? Ótimo. Isso aí em cima mesmo. Muito bom. Deixa eu ler só alguns versículos aqui que o Claudio Mar colocou, 2 Pedro. Vou colocar os irmãos aqui também na interação, né? E por isso mesmo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência,
E a ciência, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, que é a palavra piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Um pouco mais embaixo, tem logo a pergunta da irmã Geu, né? E tem aqui Colossenses 3, também, que Alexandre colocou, do versículo 13 em diante, que diz assim, vai falar do comportamento entre os irmãos em Cristo, né? Vamos dar uma lida aqui rápida, só para a gente aproveitar. Colossenses 3. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí, não sei se o irmão quer falar alguma coisa baseada aí nos versículos. E tem logo a pergunta da irmã Geu. E Rita falou aqui também, o corpo entra em colapso quando não dorme. Com certeza. É bem claro, né, esses versículos, né? E também, Dal, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4 também fala bem essas coisas, né, de uma vida piedosa, né, como a gente está vendo. Interessante Paulo falando aqui, né? Finalmente, irmãos, vos rogamos, né? Lembra Efésios 4? Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis, né? E aqui Paulo fala a mesma coisa, né? Rogamos-vos e exortamos, olha, eu quero exortar vocês, né? Paulo escrevendo, no Senhor Jesus, que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. É interessante. E eles receberam, da maneira que vocês receberam, ande agora. Porque alguém poderia falar, Paulo poderia falar e eles não receberem. Muitos, para quem Paulo falou, não receberam as palavras de Paulo, né? Mas esses receberam. Então, Paulo falou, eles receberam. E agora, o que nós vamos fazer? Nós recebemos. E o que nós vamos fazer? Anda. Não é? Anda. Anda para que abundeis cada vez mais. Né? Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação. O que é santificação? É eu me abster de tudo aquilo que o Senhor se absteria aqui no mundo também. Né? Nós temos o exemplo nele. Então, de nós nos abstermos e de nós nos apegarmos àquilo que é bom. Nos abstermos do que é ruim, do que é mal e nos apegarmos àquilo que é bom. Né? Que vos abstenhais da prostituição, né? Nós falamos, né? Concupiscência da carne e de alguém solteiro, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. Né?
possuir o seu corpo, seu vaso em santificação e honra. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Não é? Então, há uma forma conveniente, né, de se viver, tanto solteiro como casados também, né? Há uma forma conveniente, né? Não na paixão de concupiscências, como gentios que não conhecem a Deus. Outra coisa, ninguém oprima seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas, de novo, né, para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também do seu Espírito. Não é? E aí, com relação aos irmãos, quanto porém, a caridade, o amor fraternal, o amor fraterno, né, entre irmãos, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Não é? Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. Lembra ali no versículo 2, Paulo fala a mesma coisa, né? Para que abundeis cada vez mais. Oh, perdão, é 1, final do 1. Para que abundeis andai naquilo que Paulo falou, né? Que nós recebemos, para que abundemos cada vez mais. Né? No versículo, acho que era 8, né? Que nós estamos lendo. 10. Amor fraternal e abundeis nisto cada vez mais. Né? E procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. E trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, não necessiteis de coisa alguma. Então, são essas coisas também, né? A irmã falou lá de Colossenses capítulo 3, né? E também aqui, ou seja, o que é viver piamente? É isso aqui. São todas essas coisas, né? Ô, irmão, aqui tem muito que falar, né, nesses versículos aqui. Rapidinho, viu, Gil, que vai chegar aí. Só uma coisa aqui que eu queria ver com o irmão. Peraí. Isso aqui, irmão, porque entra esse assunto aqui. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. O que seria esse negócio algum? Porque entra esse assunto aqui. O irmão sabe dizer assim, é uma coisa que sempre fiquei assim pensando, né? Às vezes, Dal, existem interesses, né? Interesses dos mais diversos que possam ser, né? Financeiros, interesses de destaque, né? Interesses de se autopromover, alguma coisa assim, né? E às vezes a gente usa sabe aquela coisa, ó, eu vou tentar fazer com que o negócio apareça dessa forma, porque daí os irmãos vão achar que é isso, e daí enfim, começo a jogar com as coisas, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Com certeza. Porque às vezes os irmãos, às vezes eles não têm, vamos dizer,
A gente pode ser enganado por um irmão, né? Um irmão pode enganar a gente, pode, se ele tiver uma má índole, né? Naquilo que ele está pretendendo fazer, naquilo que ele está, olha, preciso resolver um problema aqui, então eu vou fazer, fingir e não sei o que tal para tentar atingir o meu objetivo, né? Então, ele pode enganar, né? Mas saiba que o Senhor é vingador dessas coisas. É aquilo que eu falei lá, Dal, no começo, né? A gente está andando na rua e daqui a pouco, né? Sei lá, eu lembro da Paula, a Paula era pequena, né? Daqui a pouco vem um moleque maior que ela, 5, 6 anos mais velho que ela, e vai lá, empurra ela no chão, joga ela, pega a bicicleta dela, sei lá, faz alguma coisa assim, e eu vejo, o sangue ferve. Com certeza eu ia correr atrás desse menino, ele ia dar uma apertada no braço dele. É. Sabe aquela apertada assim, dá o que você dá e a gordura sai aqui pelos dedos assim? Vem aqui, peraí. Né? E aí o que acontece? E por causa do seu filho, né? Sua filha, enfim, né? E Deus, ele é pai, não é? E ele é pai e ele pode estar vendo, às vezes, né, um dos seus filhos agindo de uma maneira bem ruim em relação ao outro que está de boa fé, que está sendo enganado, entende? O Senhor é vingador, né? O Senhor é vingador dessas coisas e a gente deve deixar, se a gente percebe alguma coisa, né? E ou fala com o irmão ou deixa com o Senhor, né? Deixa com o Senhor que o Senhor vai tratar, com certeza. Na hora que ele tiver a melhor hora, né? A melhor hora é a dele, melhor forma, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Vamos dizer assim. Se eu for tentar enganar meu irmão numa coisa, né? Eu preciso saber que o Senhor é vingador, né? Seria ser malicioso? Alguma coisa com segundas intenções, Dal, talvez eu colocaria assim. Pode ser uma malícia no sentido, né, de uma concupiscência, né? Pode ser uma malícia no sentido, sei lá, um sentido financeiro, né? Às vezes eu posso tentar parecer que eu para tentar uma vantagem, vamos dizer, para mim, né? Ou de destaque, né? Eu estou achando que eu preciso me destacar entre os irmãos, sei lá, alguma coisa é da cabeça de cada um, né? Isso aí, com certeza, é a carne agindo, né? E o julgamento próprio não sendo exercitado, né? Se a gente deixar a carne agir e nós não julgarmos os irmãos, nós somos capazes de fazer coisas bem ruins, com certeza. Não é? Eu perguntei se era malícia, mas eu entendi, irmão. Eu entendi bem mesmo o que você falou aí. Só quis fazer um tipo sinônimo, né? Como se fosse algo ligado ao que o irmão está falando e entendi bem mesmo. Sempre fiquei pensando nessa questão aí de negócio, porque um pouco embaixo fala assim, né? E procureis viver quieto e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado. Então, aqui eu penso assim, cada um tratando de sua questão, né? Da sua vida. Claro que diante do Senhor, né? Assim, à toa. E aí eu ficava pensando que seria essa opressão para esse irmão. A gente tem um problema que a gente gosta de julgar os outros, né? De se meter nos negócios alheios
E muitas vezes a gente não está cuidando do nosso próprio negócio, né? Da nossa própria vida, do nosso próprio andar, né? E aí a gente está muito preocupado nos negócios de nossos irmãos, né? E está errado isso, né? Nós devemos procurar cuidar de mim mesmo, né? Do meu vaso, do meu andar, da minha ação, da minha reação, né? E é isso aí que eu preciso fazer, né? E, e me arrepender quando faço algo errado, né? Teve um dia desse eu assisti uma live daquele irmão Nicholas Simon. Tem alguns livros dele na Verdades Vivas, tem vários, aliás, livros da Verdades Vivas. E ele falou, uma semana já, ele falou uma live muito, muito interessante sobre, sobre arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Ele fala um pouco em relação a Deus, né? Mas ele trata bastante essa questão entre irmãos. E eu achei uma coisa muito interessante que ele falou, é que aquele que peca contra o seu irmão, ele tem a responsabilidade. E uma coisa interessante que o Nicolas fala é o seguinte: que cada um tem uma esfera e cada um tem. ah, ele só pode, no caso do perdão, ele só pode perdoar aquilo que está na esfera dele perdoar. Não é? Mas vamos dizer, Dal, que eu causo o mal para você. Não é? Eu causo um mal para você e você fica chateado comigo, e depois o Senhor toca no meu coração e fala, puxa vida, eu fiz, falei, deixei de falar, deixei de fazer alguma coisa para o Dal que eu não deveria ter falado ou não falado, enfim, alguma coisa assim. Não é? E aquilo começa, sabe, produzir aquele arrependimento, né? Deus produz arrependimento em mim, e eu tenho que chegar para você e falar assim, Dal, eu estou arrependido do que eu fiz. Eu falei aquilo para você, não deveria ter falado, puxa, que coisa, não deveria ter feito assim. Ponto final. Porque eu tenho que chegar para você e eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que confessar para você que eu errei e que eu percebi que eu errei, entende? Então eu vou lá e eu confesso para você, Dal, cara, errei, estou arrependido por eu ter feito isso para você. Qual é a sua posição? A sua posição é falar assim, Luiz, você está perdoado. O perdão é seu. O arrependimento é meu. Então, eu, por exemplo, não posso chegar a você e falar assim, Dal, por favor, me perdoe. Entende? Porque eu estou fazendo algo que não é a minha parte. A minha parte não é pedir perdão para você. A minha parte é eu me arrepender. E eu chegar para você e falar, Dal, cara, errei. Fiz bobagem, não deveria ter feito isso, irmão. E fica quieto. E aí você vai e fala assim, Luiz, você está perdoado. Por quê? Porque a minha parte é me arrepender, a sua parte, no caso, né, que nós estamos pensando aqui, falando, a sua parte é perdoar. Né? Então isso é interessante, porque às vezes um irmão não arrependido chega para o outro e fala assim, ô Dal, me perdoa, irmão. O famoso desculpa aí, né? Ô Dal, desculpa aí, hein? Tá errado. Não é a minha parte. Eu não tenho que chegar para você e pedir para que você me perdoe. Eu tenho que chegar para você e confessar que eu fiz errado. Eu achei muito interessante isso, porque é exatamente isso. Às vezes a gente vê
irmãos não arrependidos, indo até o outro, pedindo que o outro perdoe ele. Ô, desculpa aí, hein? Entendeu? Sem se arrepender, né? E uma outra coisa que ele fala também, muito interessante, e ele dá o exemplo de Saul, que quando a gente não quer se arrepender daquilo que fez, a gente começa a colocar a culpa em outros. Por exemplo, exemplo clássico, Adão. O Senhor pergunta assim para Adão: Adão, aonde estás? E ele fala assim: a mulher. E ele fala duas coisas, né? Ele fala: a mulher que tu me deste. Ele culpa tanto Eva como a Deus por aquilo que ele, Adão, havia feito, né? E o irmão usa também um exemplo de Saul. Saul, lembra quando Samuel falou para ele: olha, Saul, você me espera 7 dias que eu vou lá e aí nós vamos fazer o sacrifício e tal. E aí Saul esperou 6 dias e chegou no fim do sexto dia, não esperou Samuel e ofereceu o sacrifício, né? Ou seja, ele não guardou a palavra do Senhor. E aí o irmão lembra que Saul, ele fala assim, Saul era a pessoa que mais culpava os outros pela falta de arrependimento que ele não tinha, né? E ele fala assim, e nesse caso de Samuel, quando Samuel chegou, Saul falou assim, mas o povo se afastava de mim. Que eu tinha que fazer, porque o povo estava se afastando. E outra coisa, Samuel, você não veio nos dias aprazados. E ele veio no 7º dia, né? Você não veio nos dias aprazados. E além disso, os filisteus, eles estavam me apertando. Então eu tive que fazer. A culpa foi de quem? Do povo, foi de Samuel e foi dos filisteus, mas não foi de Saul, não é? Então, isso é muitas vezes a pessoa que às vezes não está arrependida verdadeiramente, né, do que fez e exige perdão daquele a quem ele causou um mal, né? Que era, por exemplo, o caso de Saul. O que ele tinha que falar para Samuel? Samuel, puxa, errei, fiz errado. Com certeza fiz errado. Devia ter esperado, não esperei no Senhor, não orei para o Senhor, né? Ele teria que ter confessado essas coisas. Ao contrário de Davi, né? Você vê que Davi, no Salmo 51, né? Ele peca com Betseba, e um pecado que não dá para ser sozinho, tinha que ser, né? Prostituição é um pecado com duas pessoas, não dá para fazer sozinho, né? Por assim dizer. E ele fala assim: eu pequei, contra ti somente eu pequei. Não é? Acho que está um pouquinho mais embaixo. Aqui, ó, no 4. Contra ti somente pequei. Olha que interessante. Ele não coloca Betseba aqui. Não é? Ele não coloca. Por quê? Porque ele realmente estava arrependido. Né? Ó, conheço, versículo 3, conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Né? E o Senhor perdoa. Por quê? Porque Davi confessou. Davi entendeu, se arrependeu e então ele é restaurado. Né? Vou dizer, viu, Luiz Amalfi? Que coisa difícil. Isso aí que o irmão Nicolas falou, viu? Porque se for botar na nossa ação, vou falar de mim aqui, mas na minha ação, de 100% de minha ação, 99% é praticamente, me desculpa aí, viu? É assim mesmo. Com certeza, com certeza. E desculpa aí, não tem exercício de coração, Dal. Lembra? Uma vez eu acho que eu falei já de pisar no pé do irmão, né? Você entra na assembleia, lá tá, pá, pisa no pé do irmão. Ô, desculpa aí, hein, meu?
Tudo bem. Você sai, você vai pisar de novo. Pisa de outro. Meu irmão, desculpa aí, hein? No dia seguinte você vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque desculpa aí não chega no coração. A desculpa aí é da cabeça para a boca, não passa no coração, não é? E aí o que acontece? Desculpa aí não tem exercício de condenação de si mesmo. Então isso é muito importante. E eu percebi, puxa, que besteira que eu fiz para o Dal. Eu não, puxa, onde que eu estava com a cabeça para fazer um negócio desse? Né? Davi aqui, Senhor, onde que eu estava com a cabeça de fazer isso que eu fiz? Não é? Então, para que sejas justificado quando falares. Então, aquilo que Deus ia falar para Davi, amém. É exatamente isso. Não é? Então, é uma coisa muito importante. Eu achei muito legal essa live dele, porque coloca cada um no seu lugar, não é? O ofensor e o ofendido. Né? Ele fala uma coisa interessante, estava falando de esferas de perdão. Né? Agora, pelo lado daquele que perdoa, né? Pelo lado daquele que perdoa, também tem aspectos que eu posso perdoar e aspectos que não é a minha alçada perdoar. Por exemplo, vamos dizer que um cara, um ladrão, entrou na minha casa e foi lá e deu um tiro, matou a Vica. Estou sendo extremo, né? Eu posso, né, para essa pessoa, eu posso chegar e perdoar essa pessoa que fez isso. Perdoo, né? E quando eu perdoo, o que eu faço? Eu estou falando assim, Senhor, o problema é seu. Eu não quero mais tomar, me estressar por causa disso, o problema é seu. Deixa com ele. Ele vai tratar. Né? Então eu posso fazer isso. Agora, eu não posso forçar, por exemplo, um juiz a que ele também perdoe essa pessoa, porque eu perdoei. Por quê? Porque ele está numa outra esfera, ele está como guardião de uma ordem judicial num país, numa ordem jurídica, não é? Que é além do perdão que eu posso dar para essa pessoa. Então eu posso perdoá-lo e ele pode ir para a cadeia, não é? Então é interessante isso, né? Que cada um de nós ele pode perdoar aquilo que está na esfera dele perdoar, não é? Em qualquer coisa que seja, né? Então, por exemplo, imagina uma questão de adultério, um casamento, né? Por exemplo, usando vamos colocar eu, não quero falar da Vicky, mas vamos dizer que eu adultere, né? Cabeça totalmente fora do cristianismo e tal, e cometa um adultério. A Vika pode me perdoar. Se ela quiser, ela pode me perdoar. Mas ela não pode evitar que eu seja disciplinado pela Assembleia. Por quê? Porque o nosso relacionamento é uma esfera. O relacionamento meu e da Assembleia é outra esfera, é outra autoridade. Entende? Então, é interessante essas questões de esferas de perdão também, né? Maravilha. Eu não sei se algum irmão também quer falar alguma coisa a respeito disso. Mas dá até a pergunta da irmã Geu aqui. O irmão pode responder, talvez, de uma forma mais rápida. Dá só um tempinho aqui. Então vamos lá. Como eu falei, né? Difícil, né? A gente desaguar assim diante de uma pessoa que a gente ofendeu, né?
gente falar assim dessa forma, mas é possível, né? No exercício, como o irmão falou, da piedade, é possível a gente fazer isso, assim. Porque a gente toma coragem, né? No Senhor. Porque existe o orgulho no homem e isso impede do homem querer, eu vou me humilhar, tal, aquela coisa toda, e não... Isso aí cria uma barreira nele, né? Mas com o Senhor dando coragem e arrependimento verdadeiro, que o importante é isso, é o arrependimento verdadeiro, né? A pessoa vai lá e fala realmente. Assim, né, Dal? Cortando você um pouco. Coragem para fazer besteira tem, né? Agora, coragem para fazer o certo não tem. E isso aí somos nós, né? Com certeza. Isso aí é certo, isso aí, irmão. Coragem, sim, para fazer sempre aquilo que não deve. Então vamos aqui. Muito bom, viu? Nunca tinha pensado assim, dessa forma, não. É, Muitos. e deixa eu até falar uma coisa, que essa live tá num canal, o canal é em inglês, né? As lives são em inglês. E é um canal que se chama Bible Thoughts, pensamentos bíblicos. Não, talks, conversas bíblicas. Bible Talks, Talks. Bible Talks, né? Se os irmãos procurarem no YouTube, vocês vão encontrar isso daí. E vocês podem se inscrever, aí vocês vão falar, mas escuta, eu não sei uma palavra como chama, em inglês. Não tem problema, porque eu fiz um teste hoje, funciona. Vocês coloquem para aparecer a legenda em inglês. Aí também você fala, mas não vai adiantar porque eu não entendo inglês. Aí vocês clicam no botãozinho, tem 3 pontinhos, uma bolinha com 3 pontinhos ali, e vocês traduzem a legenda para o português. É muito legal. Fica muito boa, dá para entender muito bem a pregação. Eu estava fazendo um teste, né, para ver assim. Então ele vai falando e ali do lado, assim, isso acho que no celular não dá, tem que ser no computador. E fica aparecendo escrito aquilo que ele fala. Sabe quando aparece a legenda? Aparece a legenda no inglês, né? Só que ali do lado ele já vai traduzindo para o português à medida que ele vai falando e vai ficando destacado assim as frases. É muito legal. Se vocês quiserem depois, vocês podem ouvir essa live também. Olha, Luiz, aqui é o Alexandre. Eu vou ser ousado nisso aqui. E com outro irmão também. Alexandre perguntou assim: podemos até pedir o perdão à pessoa, né, irmão? Desde que seja acompanhado de arrependimento. Eu não vou deixar o irmão Luiz Amalfi responder, não. E eu poderia responder também aqui. Mas eu vou perguntar assim: se algum outro irmão, tipo assim, Michel, você entendeu, Michel, o que foi que o Luiz Amalfi falou? Você poderia responder, Alexandre? Ou Eduardo? Saber se a gente realmente entendeu isso aí, né? Eduardo, você quer responder, irmão Alexandre? Irmão Dal, Oi, Alexandre, pode falar. não, eu queria só dizer que eu entendi a colocação do irmão, né? Que a gente espera, o perdão é quem libera, é quem, né? Mas eu falo assim no sentido do costume, né? De a pessoa pedir o perdão, né? A pessoa ela ofendeu, ela chega e pede o perdão, desde que seja acompanhado de arrependimento genuíno, né? Pode até pedir o perdão, mas que esteja realmente arrependida daquilo que ela fez, né? Na verdade, E assim, aí fica a critério da pessoa perdoar ou não, né?
Na verdade, são duas pessoas, o ofensor e o ofendido. A parte do ofendido, que o irmão está falando aí, é um costume que a gente já tem, normalmente, de uma certa forma assim, de camuflar, né, aquilo que a gente fez e não quer chegar lá e falar abertamente e tal. Então a gente vai e diz assim, ô irmão, me perdoe, me desculpa aí, viu? E deixa a coisa assim meio que no ar. Mas o que o Luiz Amalfi está dizendo é justamente dessa nossa maneira de se portar, ou melhor, né? De ir até essa pessoa que a gente ofendeu e falar dessa forma, me desculpe aí, como se a gente pedindo que ele fizesse isso. Mas não é para a gente pedir que ele faça, porque essa parte dele. A nossa parte é confessar, descrever aquilo que a gente fez e deixar na mão do ofendido a parte do perdão. Porque quando a gente faz o pedido do perdão, a gente está constrangendo a pessoa. A gente está constrangendo a pessoa a fazer aquilo, entendeu? Mas a gente não está contando aquilo que a gente fez, aquele fato, né? Então, certo, como o irmão está falando aí, se eu ofendi, eu tenho que dizer o que foi que eu ofendi. Ô, irmão, Alexandre, me desculpe, olha, naquele dia eu fiz isso, isso, isso e isso. Ponto final. Se você tiver de me perdoar, você vai falar comigo. Dal, você está perdoado, eu entendo o que você fez, tal e tal coisa. Deu para entender, Alexandre? Não, tá entendido, entendido. Eu entendi a colocação do irmão Amalfi nessa questão, né, do ofendido e do ofensor. Eu falo assim, querendo ilustrar assim, de uma forma mais prática, né, que a gente vai e confessa, né, o que a gente fez, mas por costume a gente fala assim, me perdoe, né? Me perdoe porque eu fiz isso, 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 mas o me perdoe já foi, né, dito. E aí está acompanhado do verdadeiro arrependimento, né, que ele confessando aquilo que ele fez e tudo, e aí ele pede o me perdoe, por costume mesmo, que a gente sempre tem esse costume de pedir o perdão, né, me perdoe, me desculpe, né, é uma coisa que está em nós, né, me perdoe, mas havendo a confissão, né, daquilo que a gente fez, e aí ser genuinamente também, né? A confissão ser genuína, o arrependimento ser genuíno. Foi só uma misturando com o que a gente é acostumado a fazer, né? E junto com a confissão genuína. Mas eu entendi, irmão, a colocação do irmão Amalfi. É isso aí Ô, mesmo. Dal, Ô, irmão, pode falar. abre em Lucas 17:4. Lucas 17:4. E uma coisa também, isso que o Alexandre falou, às vezes a gente vai até o irmão, né? E faz um relatório para o irmão. Puxa, irmão, eu fui lá, falei o que eu não devia falar né, eu fiz isso para você, te empurrei, você caiu, sei lá. E nós estamos fazendo relatório. Nós não estamos arrependidos. Nós estamos lembrando ele novamente o que aconteceu, né? Às vezes a gente vai lá para o irmão, faz um relatório e pede perdão para ele. Ô, irmão, eu fui lá aquele dia, empurrei você, você caiu no chão, bateu a cabeça, teve que ir para o hospital, e depois aconteceu, daí você ficou... Você faz o relatório e fala assim, e eu queria pedir perdão, não é? Então, o relatório não é arrependimento, né? A gente precisa fazer talvez a diferença, né? O arrependimento fala assim, eu errei. É isso aí, eu errei. Fiz o que não deveria fazer. Eu não preciso falar o que eu fiz. Eu falo assim, eu errei, eu fiz o que eu não deveria fazer. Isso é o arrependimento, né? Eu errei. Cara, que bobagem que eu fiz. Errei, né? Então, isso é importante. Olha que interessante esse versículo. Se
versículo 3. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, perdoa-me. É isso que está escrito? Arrependo-me. Arrependo-me. Se ele vier 7 dias e vier ter contigo dizendo, arrependo-me, é a parte dele. Qual é a sua? Perdoa-lhe. Né? A sua é, perdoa-lhe. Né? Tem mais um detalhe. Vamos lá. Mateus 18, Dal, já que nós entramos nesse assunto, né? Mateus 18. Versículo. Deixa eu ver aqui. É 30. Vamos pegar do 30 e. 30. Mateus 18, 30. 29, vai. Você está ouvindo aí, Dal? Tá bom aqui. Alô? Vocês estão Tô me ouvindo, ouvindo? ouvindo bem. Mateus 18, 29, Dal, você pode abrir? Você que está no comando aí ou não? Oi, irmão, eu abri errado aqui, não vi aqui, eu botei em 17. Desculpa aí. Ainda está em Lucas. Mateus, o Dal. Ah, é isso, é porque eu não compartilhei. Ah, tá. Às vezes eu peço aos irmãos aqui, irmão, se eu não compartilhar aí, pode. É porque já está em outra guia aqui. Vai desculpando. Tá perdoado, tá perdoado. Não, perdão, Tem- você tem que se arrepender, Tô daí a gente arrependido. perdoa. 28, então, Dal. Aprendendo na prática, então. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, esse servo tinha sido perdoado de uma dívida impagável, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando os seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o levou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim fará, esse é o versículo, assim fará também meu Pai Celestial, o Senhor Jesus falando aqui, se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Então aqui está se falando de perdão, não está se falando de arrependimento. Tá? Está falando de perdão. Então, assim,
O Dal fez uma coisa que me deixou muito triste. Antes de qualquer coisa, antes que o Dal pense em me ligar, falar alguma coisa, antes de qualquer coisa, o que eu tenho que fazer em relação ao Dal na presença de Deus? Porque fala do coração. Então, na presença de Deus, eu perdoo o Dal. Quando eu perdoo o Dal, aquele mal que ele fez para mim, o que eu fiz com esse mal? Eu falei assim, Senhor, isso aqui é teu. O problema não é meu, o problema agora é teu. Eu perdoei o Dal de todo o meu coração, eu transferi esse problema para o Senhor. Agora o problema é do Senhor com o Dal. O Senhor vai tratar com o Dal, fazendo com que ele arrependa-se. Não é? Ele se arrependendo, o que vai acontecer? É aquele versículo que nós lemos em Lucas. Se ele vier 7 vezes e dizer arrependo-me, né, o Dal vem e fala para mim assim, Luiz, estou arrependido. O que eu falo assim? Dal, está perdoado. Por que eu falo assim, Dal, você está perdoado, na hora que ele vem e fala, estou arrependido? Porque eu já tinha perdoado o Dal lá atrás. Eu tinha perdoado o Dal lá atrás, na hora que ele fez algo ruim para mim. Eu perdoei ele, coloquei o problema na mão do Senhor. O Senhor tratou com ele, fez com que ele se arrependesse, e ele vir até a mim para ouvir o meu perdão. Não é? Então, o perdão do ofendido é quando a pessoa vem e fala, estou arrependido. Não é? É nesse sentido. Então, é interessante isso, porque faz a gente ver, se eu for o ofensor, o que eu tenho que fazer? Se eu for o ofendido, o que eu tenho que fazer? Muito bom, irmão. Muito bom mesmo. E como foi falado, né? É válido com arrependimento genuíno. Não só falar, né? Mas arrependimento genuíno. E também um perdão genuíno, né? As duas coisas têm que ser genuínas. Perfeito isso. Ó, vou ver aqui agora a pergunta da irmã. Já são 9h46, dá tempo de o irmão responder aí. A primeira delas são 2 perguntas que a irmã faz, né? Sobre questão de tentação e pecado. Irmão, boa noite. Irmã Gil, boa noite. Toda a ação do homem vem do diabo. Um homem tem responsabilidades. O homem não tem responsabilidade sobre o bem ou o mal? E a outra que ela fez aqui é semelhante, viu? Irmão, um cristão pode ser energizado por Satanás? Se não lembrar da primeira, eu falo. A primeira a pergunta já responde, né? As armações do homem são de Satanás? Não, são do homem mesmo, né? Com certeza. Davi armando a situação para ele ter um relacionamento com Betseba. Davi era responsável por isso? Com certeza. Né? E aí ela chegou, Davi, estou grávida. O que agora eu vou fazer? É responsabilidade de Davi todo o plano dele. Então vamos fazer o seguinte, traz... como é que é o nome? Urias? Traz Urias, obrigado. Traz Urias lá da guerra e vamos fazer com que ele fique com a esposa dele. Não, de jeito nenhum. Os soldados estão lá brigando, eu de jeito nenhum vou descer para minha casa. O que Davi fez? Vou encher a cara dele de vinho. Não é?
encheu a cara dele de vinho. O que que ele fez? Ficou com a cara cheia de vinho na porta do palácio do rei. Não foi para casa dele. Né? E agora, o que que eu vou fazer? Ah, vou pôr ele lá na frente da batalha. Quer dizer, olha que coisa, que os planos desse homem andando na carne, não é? Responsabilidade dele, 100% de responsabilidade dele, né? Com certeza, não é? Então, muitas vezes, né, Satanás pode nos apresentar circunstâncias, não é, para que a gente caia, mas ele não pode virar o meu olho para lá. Ele não pode fazer com que eu pense algo, não é? Ele não pode fazer com que, enfim, ele não tem controle sobre mim. Quem tem controle sobre mim sou eu mesmo, não é? Cada um de nós é responsável nesse sentido. Ele é o príncipe desse mundo. Então, por exemplo, se eu estou ali no celular, por exemplo, né? E daqui a pouco eu começo a olhar lá, eu vou lá para o YouTube, eu vou lá no YouTube ver o que está passando no YouTube. Tenha certeza que você vai ver uma coisa que você não deveria ter visto, vamos dizer aquilo, né? Porque Satanás vai dar um jeito de você ver alguma coisa que você talvez chame a sua atenção para você continuar vendo aquilo. Né? Então, os irmãos sempre falam assim, né? O problema não é a primeira olhada, é a segunda, não é? Porque a primeira você tá andando na rua, você está andando, né? Então, às vezes acontece no sentido, né? Mas se você olha, você tem, que nem Davi. Davi estava passeando lá no palácio dele e daqui a pouco ele viu, tinha uma mulher ali que estava se lavando, né? O que ele poderia fazer? Ele poderia, olhou, desvia o olhar e vai olhar outra coisa, né? Vai pensar em outra coisa. Mas o problema foi o segundo olhar. Então ele olhou e depois ele olhou de novo. E aí ele começou a pensar naquilo, não é? Então o que causa o pecado, irmãos, não é a visão da coisa, não é? Principalmente para os homens, né, que tem uma questão visual mais intensa, né, vamos dizer assim. O problema é a segunda olhada, né? Esse que é o problema, porque daí a cabeça começa a pensar mal, né? Mas tudo isso é responsabilidade do homem. O homem o diabo é nosso inimigo, o mundo é nosso inimigo, a carne é nossa inimiga, mas eu sou responsável por Deus de andar de uma forma piedosa nesse mundo. Eu tenho capacidade por Deus de andar de uma forma piedosa. Se eu não ando de uma forma piedosa, se eu não ando de uma forma santa, é porque eu não quero. Não é porque Deus falhou, de que Deus não me deu capacidade de eu falar não para o pecado. Não, eu peco porque eu quero pecar. Né? Isso a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça. Adão tomou a fruta porque ele quis tomar. Não foi porque Deus ou porque Eva deu para ele. Eva fez assim para ele, né? Tó. O que ele fez? Ele esticou a mão e pegou. Não é? Além dele ter pegado, deve ter olhado e ele deve ter aberto a boca, né? Ele poderia ter parado aí, não parou. Ele continuou e foi lá e mordeu, né? E comeu. Então é assim, o pecado ele é algo que muitas vezes a gente escuta, ouve, vê, pensa, né? E aí não julga, né? Não, porque nós temos o poder, irmãos, de parar a coisa, né? Com certeza, né? Eu estou querendo, o extremo, estou querendo matar o meu vizinho, né? Ainda bem, hoje eu não tenho vizinho aqui dos dois lados, né? Mas aí estou querendo matar meu vizinho.
O que eu tenho que fazer para matar o vizinho? Eu tenho que sair, eu tenho que comprar um revólver, eu tenho que comprar bala para o revólver, né? Então eu tenho que pegar um ônibus para ir lá na loja, comprar. Então, todo esse, né, sair de casa, me arrumar para fazer isso, eu estou pensando, eu posso parar. Falei, não, Luiz, o que você está fazendo? Para, meu, você está louco? Não, eu vou lá, pego o ônibus e vou até lá. Chegou lá na loja, eu não preciso entrar na loja. Falei, puxa, o que eu estou fazendo, gente? Para. Não, eu vou lá e entro. Né? Então, o pecado é isso, não é de uma hora para outra, sem que eu tivesse esperando, do nada, irmãos, olha, do nada houve um adultério. Gente, tem muito chão, tem muito sinal vermelho que foi passado para se chegar num pecado de adultério, de roubo, de homicídio, de qualquer coisa que seja, com certeza. E nós somos responsáveis, com certeza. A outra, irmão, um cristão pode ser energizado por Satanás? Não, porque a casa está cheia. O cristão tem o Espírito Santo habitando nele. E o Espírito Santo, aquele que está em vós, é maior do que está no mundo. Será que Gil está aqui? Pronto, Gil respondeu aqui. Maravilha, viu? Muito bom, né? Assunto aqui bom aqui, aprendizado, né, pra gente. O irmão aqui perguntou até sobre o negócio da... Ah, aqui, mas o Elton colocou o link, tudo direitinho. Então, ok, irmãos? Graças ao Senhor, mais uma reunião que tranquilamente a gente está aqui meditando, aprendendo, né, do Senhor. E é isso aí. Que o Senhor possa permitir outros momentos assim de edificação, exortação, consolo também, enquanto Ele ainda não vem. Seja da permissão dele.